Seja bem-vindo ao mundo marcial. Mike Tyson é um boxeador profissional que se tornou o campeão mais jovem dos pesos pesados em 1986, quando tinha apenas 20 anos. A história de sua vida é repleta de sucessos e fracassos sob todos os pontos de vista, e ele tem sido objeto de muitas controvérsias. Pode-se dizer muito sobre Mike Tyson, mas seu impacto no boxe como esporte e sua popularidade não podem ser negados. O atleta nasceu em 1966 no Brooklyn, e sua infância não foi das mais fáceis. Seu pai abandonou sua família quando Mike Tyson tinha apenas 2 anos e ele permaneceu com sua mãe e 2 irmãos. Por questões financeiras, a família mudou-se para Brownsville, um bairro conhecido por um alto índice de criminalidade, o que não funcionava muito bem para o tímido e pequeno Tyson na época. Muitas vezes sofreu bullying. Para superar isso, o atleta começou a desenvolver suas habilidades de luta de rua, trabalhando até mesmo no estilo pessoal. No entanto, isso rapidamente se transformou em atividade criminosa. Aqueles anos de sua vida foram repletos de histórias que alguns podem achar aterrorizantes, como assaltar lojas e ingressar em gangues que mantinham as vítimas sob a mira de armas. Aos 13 anos, ele já havia sido preso várias vezes, o que levou Tyson a ir para um reformatório localizado no interior do estado de Nova York. Foi aí que o atleta conheceu Bob Stewart, um conselheiro que se envolveu com o boxe, sendo ele mesmo campeão amador. Foi quando o jovem Tyson ficou realmente interessado no boxe e até conseguiu melhorar suas notas em questão de meses apenas para que Stewart o ensinasse a dar socos e boxear. Em 1980, Tyson tinha aprendido tudo o que podia com Bob Stewart, e foi quando o conselheiro o apresentou a um lendário empresário de boxe, muito conhecido na época, Constantine D'Amato. Ele tinha uma academia localizada em Catskill, Nova York e um grande olho para atletas e lutadores muito promissores. Foi ele quem disse a Tyson que, se ficasse ou visse, poderia ser um campeão dos pesos pesados no futuro. A relação entre os dois era muito mais do que entre um treinador e um boxeador, era mais como uma relação entre pai e filho. Quando Tyson foi libertado em liberdade condicional em 1980, D'Amato colocou sob custódia total e definiu um rigoroso cronograma de treinamento e estudos. Embora as coisas certamente estivessem melhorando para o jovem boxeador, infelizmente, eles sofreram uma reviravolta em 1982, quando a mãe de Tyson morreu. Posteriormente, ele afirmaria em entrevistas que sua mãe nunca teve a chance de se orgulhar dele e de vê-lo tendo sucesso, o que foi um tremendo fardo emocional. Foi nessa época também que Tyson foi expulso por seu comportamento errático da Catskill High, já que o fato de ele ser frequentemente violento não ajudava em sua situação. Sua educação continuou com tutores particulares, enquanto ele também treinava para uma grande competição, as Seletivas Olímpicas de 1984. Infelizmente, ele perdeu para Henry Tillman, um eventual medalhista de ouro. Foi então que D'Amato decidiu que para Tyson era hora de se profissionalizar e traçou um plano para que o lutador fosse o novo campeão dos pesos pesados antes de completar 21 anos. Isso significa que o recorde original de Floyd Patterson seria quebrado, e foi exatamente o que aconteceu. A carreira de boxe de Tyson. Com um total de 58 lutas na carreira profissional, pode-se dizer com segurança que Tyson tem um histórico bastante impressionante. Ele venceu 50 dessas lutas, das quais 44 foram por nocaute, e oficialmente perdeu 6 delas, já que 2 foram categorizadas como sem disputa. Sua carreira profissional começou em Albany, Nova York, em 1985, quando Tyson tinha 18 anos, em uma luta contra Hector Mercedes. O lutador demorou apenas um round para garantir a vitória, o que também rendeu o novo apelido de Iron Mike. Mesmo sendo um ano de muito sucesso para o atleta, foi mais um ano difícil do ponto de vista emocional. Foi em 1985 que D'Amato morreu de pneumonia, o que fez com que, mais uma vez, Tyson tivesse que lidar com a perda de um ente querido. Dada a relação especial de pai e filho entre os dois, Tyson ficou abalado, mas continuou no caminho que D'Amato traçou para ele e trabalhou seu caminho em direção ao título de campeão dos pesos pesados. Mesmo que na época Tyson parecesse estar lidando bem com essa perda, pessoas próximas a ele afirmaram várias vezes que ele nunca se recuperou totalmente. Isso também pode explicar parte do comportamento posterior, mas na época, aos 20 anos, Tyson conseguiu ganhar um recorde de 22 vitórias e 0 derrotas, dos quais 21 lutas foram vencidas por nocaute. Em 1986, ele conquistou o título de campeão dos pesos pesados e se tornou o mais jovem boxeador do mundo a fazer isso, ao vencer a luta contra Trevor Berbick. Depois disso, seu sucesso continuou, pois ele também defendeu seu título. Em 1987, ele lutou contra James Smith e manteve o título, e no mesmo ano, em agosto, ele se tornou o primeiro boxeador peso pesado a ter os 3 cinturões principais. Tyson manteve sua sequência de vitórias pelos próximos anos, defendendo seu título contra outros boxeadores como Frank Bruno e Cal The Truth Williams. No entanto, isso parou em 1990, quando Buster Douglas ganhou o cinturão do campeonato de Tyson em Tóquio, no Japão. Depois de uma longa luta em que Tyson era o claro favorito, Douglas voltou no 10º assalto e nocauteou o famoso boxeador pela primeira vez em toda a sua carreira. Mesmo desanimado, Tyson ainda não estava pronto para desistir e trabalhou para se recuperar, nocauteando Henry Tillman, o medalhista de ouro olímpico, no mesmo ano. Ele também venceu a luta contra Alex Stewart, também por nocaute, mas eventualmente, o comportamento de Tyson fora do ringue o pegou de surpresa. Desvantagens e a luta contra Holyfield.
Depois de quase um ano de audiências e procedimentos de julgamento, Tyson foi condenado a 6 anos de prisão, com efeito imediato, por causa de estupro e conduta sexual desviante. Apesar de ter começado mal seu encarceramento, ameaçando um guarda, ele permaneceu lá por mais 3 anos. Durante o primeiro ano, seu pai também morreu, mas Tyson não pediu permissão para comparecer ao funeral. Foi nessa época que ele também se converteu ao Islã. O boxeador foi lançado em 1995, e ele começou a planejar seu retorno imediatamente. A primeira luta, contra Pat Neely em Nevada, foi vencida por nocaute em apenas 89 segundos. O mesmo aconteceu para a próxima partida, que foi contra Buster Matisse, que foi eliminado no terceiro round. Todas essas lutas estavam levando a uma mudança positiva e, eventualmente, Tyson encontrou seu próximo desafio, ou seja, Evander Holyfield. Este promissor lutador queria uma chance pelo título contra Tyson em 1990, mas foi Douglas quem o derrotou naquela época. Então Holyfield conquistou o título de Douglas por nocaute, o que o tornou o novo e invicto campeão mundial dos pesos pesados. Então, em 1996, Holyfield finalmente teve a chance de lutar contra Tyson, exatamente como pretendia antes de Douglas ganhar o título em primeiro lugar. Infelizmente para Tyson, a noite não trouxe bons resultados, já que perdeu por nocaute para Holyfield, na 11ª rodada. Holyfield, por outro lado, fez história naquela noite ao ganhar o cinturão 3 vezes e ser a segunda pessoa a fazê-lo. Tyson jurou vingança, alegando que Holyfield usou cabeçadas durante a partida. A revanche foi marcada um ano depois, em 1997, e foi uma das lutas mais assistidas da época, com quase 2 milhões de pessoas. Enquanto os 2 primeiros rounds foram normais para agradar as pessoas, as coisas tomaram um rumo inesperado no terceiro, quando Tyson mordeu as orelhas de Holyfield como retaliação pelas cabeçadas na luta anterior. Claro, Tyson foi desqualificado da luta. Em julho de 1997, sua licença de boxe foi revogada e o boxeador também teve que pagar uma multa de 3 milhões de dólares por suas ações. Não podendo mais lutar, Tyson ficou sem rumo e também foi condenado a pagar outra multa ao boxeador Mitch Green por um incidente de luta de rua ocorrido em 1988. Felizmente, ele finalmente conseguiu colocar sua vida de volta nos trilhos e agora é um empresário que gerencia vários empreendimentos comerciais. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.